Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, graça e paz, amor e misericórdia, meus irmãos. Meus irmãos, a mensagem de hoje, o título é A Infidelidade de Israel. Ou seja, um chamado ao arrependimento e à fidelidade. Hoje vamos meditar, irmão, nessa mensagem forte, mas necessária, baseado no capítulo 20 do livro de Ezequiel. Esse texto nos mostra algo muito profundo, a história da infidelidade de Israel e, ao mesmo tempo, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Meus irmãos, o capítulo começa dizendo que alguns líderes de Israel foram consultar o Senhor. Eles buscavam resposta, direção, mas Deus, conhecendo seus corações, responde de maneira surpreendente. Em vez de dar orientação imediata, ele relembra a história do povo. Uma história marcada por desobediência, rebeldia e idolatria. Deus começa falando do tempo no Egito. Ele havia escolhido Israel, prometido libertação, uma terra boa, abundante, mas mesmo ali no Egito, o povo já se inclinava aos ídolos. Deus ordenou que abandonasse as práticas pagãs, mas eles resistiram. E ainda assim Deus não os destruiu. Por quê? Por causa do seu nome, para que não fosse profanado entre as nações. Isso nos mostra algo importante, a fidelidade de Deus. Não depende da nossa perfeição, mas do caráter dele, Deus. Depois no deserto, Deus deu leis, estatutos e o sábado como sinal entre ele e o povo. Mas novamente o povo se rebelou, rejeitou os mandamentos, profanou o sábado e endureceu o coração. Mesmo assim, Deus continuou sustentando, guiando e poupando. Irmãos, essa história não é apenas sobre Israel, ela é um espelho para nós hoje. Quantas vezes Deus nos chama à fidelidade, mas nos distraímos com ídolos modernos? Não são imagens de pedra, mas pode ser o orgulho, o dinheiro, a vaidade, o ego, um carro novo, um palacete, ou qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Quantas vezes sabemos que é certo, mas escolhemos outro caminho? O mais impressionante desse texto não é apenas a infidelidade do povo, mas a paciência de Deus. Deus disciplina sim, Deus corrige, mas Deus também, ele chama ao arrependimento. No versículo 39, Deus diz algo muito sério. Ide cada um, siga os seus ídolos. Como se dissesse, se vocês insistem em se afastar, assuma as consequências. Mas logo depois, ele reafirma que ainda restaurará o seu povo. Isto revela o coração de Deus. Justiça e misericórdia caminham juntos. Para nós hoje, essa mensagem traz 3 reflexões importantes. Primeiro, Deus conhece o nosso coração. Não adianta aparência espiritual. Podemos até buscar a Deus com palavras, mas Ele vê a nossa intenção real. Ele lê o nosso coração. Segundo, que a desobediência tem consequências. Israel sofreu por sua infidelidade. E nós também colhemos aquilo que plantamos. Pois é, muitas vezes a pessoa fica querendo colher aquilo que não plantou. Meu irmão, se você planta vento, você tem que colher tempestade. Você não pode plantar milho e colher feijão, arroz, laranja, banana. Você tem que colher aquilo que você plantou. Ainda há oportunidade de você voltar aos caminhos do Senhor. Mesmo após tanta rebeldia, Deus não desistiu do seu povo. Isso significa que também não desistiu de nós. Não desistiu de mim, não desistiu de você.
Talvez hoje seja um momento de reflexão, uma reflexão sua, pessoal. Existe algo no seu coração que precisa ser alinhado com Deus? Algo que tenha ocupado o lugar dele? Reflita e medite, meu irmão. Se seu coração está sendo ocupado por outra coisa que não seja Deus. Pelo orgulho, pelo preconceito, pela vaidade, pelo ego, pelo dinheiro, pelos ídolos, meus irmãos, pelas estatuetas, meus irmãos. A boa notícia é que Deus não apenas aponta o erro, Ele oferece a restauração. Ele não aponta o erro, só o erro, como Ele te mostra o caminho da salvação. E Ele continua chamando, voltem para mim. Que possamos aprender com os erros do passado e escolher um caminho diferente, um caminho de fidelidade, obediência e entrega verdadeira. Que o Senhor nos ajude a viver não apenas de palavras, mas de compromisso real com Ele. Meu irmão querido, se você gostou dessa mensagem, se você ainda não é um cristão, aquele que segue Cristo, esse é o momento certo, meu irmão. Procure uma casa de oração, o qual nós chamamos de igreja, porque é a reunião de muitos irmãos, onde a cabeça é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é quem nos leva ao Pai. Como eu sempre digo aqui, eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal, Mensageiro da Palavra, levando essa mensagem, desta reflexão gravada e uma mensagem escrita anexada a essa reflexão, para que você todo dia tenha um encontro com a Palavra de Deus. Também eu sou obreiro da Assembleia de Deus Canaã, aqui em Iguatu, estado do Ceará. Nós temos cultos às terças, quintas e domingos. E eu vos convido. Às terças e quintas, o culto é às 19 horas, 7 horas da noite. Às terças, o culto é de gratidão. Às quintas, o culto é de ensinamento. E aos domingos é o culto de adoração, o culto da família. Então, meu irmão, se você está como ovelha fora do aprisco, aquela ovelha que desgarrou, saiu do aprisco, se você está frio gelado na fé, está sem congregar, sem se reunir com os irmãos para ouvir mais a palavra de Deus, para dialogar mais sobre o reino de Deus, a salvação eterna, eis aqui está de pé o convite. Faça-nos uma visita. Você será bem acolhido, bem recebido. Sim, mais uma vez, a nossa casa de oração está localizada aqui na Avenida Dário Rabelo, próximo à Policlínica Dr. Manuel Carlos de Gouveia. Você será bem acolhido, como eu falei, e o número lá do prédio é 626-630, aqui na avenida. Se você vier do centro da cidade, é depois da Policlínica, subindo em procura do sinal da antiga Avenida Cruzeiro do Sul. Fica próximo também. Próximo a 7 de setembro. Nessa região, bairro Santo Antônio, bairro Cocobó, fica tudo próximo. Se você não conhece, peça uma pessoa que lhe ensine, para que você tenha essa oportunidade de junto conosco, agradecer mais ao Senhor e pedir cada vez mais, no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe. Mais uma vez eu peço a bênção do Senhor para todos nós, para todos aqueles que são evangelizados e os não evangelizados, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que também não amam, não conhecem. Mas a oportunidade de estar aqui na tua porta. Faça-nos uma visita. No nome de Jesus. Amém.